Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Olá, queridos amigos da Web Rádio Estação da Luz. Cá estamos novamente no nosso programa Herculano e o Homem no Mundo, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, agradecendo a Web Rádio Estação da Luz por todo o seu empenho na divulgação da doutrina espírita, da mensagem de Jesus, em especial neste Setembro Amarelo, onde nós celebramos a vida, né? Nós celebramos a vida do espírito imortal, nós celebramos a oportunidade da reencarnação que cada um de nós temos aqui, mediante todo o compromisso da espiritualidade em nos auxiliar nesta estada nossa aqui, que a gente possa, então, valorizar cada vez mais as nossas vidas. Estamos no Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio, e queremos, então, lembrar aos amigos que a vida é bela. Ela é bela e cabe a cada um de nós buscar esta beleza. A beleza está em nós, a beleza está no próximo, a beleza está na natureza que Deus colocou para nós. Então, para nós é uma alegria imensa. Nós já embarcamos, né, nos trilhos aqui que nos conduzem à luz da doutrina espírita com a Web Rádio Estação da Luz. Convidamos você também a embarcar conosco nesta Web Rádio Estação da Luz, nestes trilhos que nos conduzem à doutrina espírita. E hoje, com muita alegria, temos a presença do querido amigo Wagner Tadeu Dias. Como vai, querido amigo? Que alegria ter você conosco. Olá, Alberto, é um prazer imenso estar com você, com o Tavares aí nos bastidores e com todos que nos acompanham sempre aí no nosso programa. Uma alegria imensa. Além da satisfação, da alegria do momento de confraternização, ainda a oportunidade de crescimento e aprendizado. Sempre um momento ímpar participar dos programas da Web Rádio. Certamente, né, querido amigo? Para nós é realmente uma alegria, uma gratidão imensa aproveitarmos esta oportunidade que a Web Rádio Estação da Luz nos dá e trazermos aqui todos os pontos de vista que o professor José Herculano Pires, então, buscou durante a sua vivência, a sua estada feliz junto de nós aqui reencarnados, né, até sua desencarnação em 79.
E o Setembro Amarelo também, para nós, é uma data importante, porque vamos também estar aí comemorando 3 anos do programa Herculano e Homem no Mundo, né? Que tão assim, com muita assim, satisfação de a gente sentir o acolhimento, né, Wagner, da Web Rádio Estação da Luz, do nosso programa, e nos dar toda esta possibilidade de estarmos divulgando o ponto de vista do professor José Herculano Pires, em especial a sua combatente e sempre ativa ação na preservação, né, dos postulados da doutrina espírita com os princípios que Kardec deixou para nós, né? Então, é sempre muito bom, né, Wagner? Aliás, eu quero parabenizar a Web Rádio aí, na pessoa do Tavares, pela bela vinheta aí. Nós vamos, eu gosto de falar assim, em favor da vida, né? É extremamente importante. E nós, espíritas, temos uma obrigação moral em relação a isso, por conhecer, graças às revelações, às manifestações que tanto tivemos aí desde os primórdios da doutrina, em 18 de abril de 1857, nós temos obrigação, porque a gente conhece muito do que os espíritos vivem e vivenciam após a morte do corpo, em condições normais, em condições absolutamente tranquilas e em outras condições também. E nós, quando vemos e revemos os assuntos relacionados a suicídio, principalmente no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, Memórias de um Suicida, é bastante interessante que nós façamos uma introspecção para poder determinar a nossa ação em favor da vida. Nós, espíritas, temos a obrigação de externar o nosso conhecimento, favorecendo cada vez mais a vida, nossa e dos outros. Exatamente, né? É muito importante mesmo termos essa consciência, né? Eu vou fazer, então, agora uma prece antes de iniciarmos hoje o nosso encontro e vou convidar a todos a fazer a prece comigo, para depois o Wagner fazer uma leitura do Evangelho para nós. Então, queridos amigos, vamos aproveitar a Web Rádio Estação da Luz, toda esta sintonia de amor, a vida em abundância, como trouxe a vinheta de abertura, que esta vida em abundância possa ser sentida por todos, rogando a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga, que nos fortaleça a todos nós para continuarmos esta jornada evolutiva. O despertar de cada espírito, em especial neste Setembro Amarelo, possa então ser útil a todos nós. Mestre amigo, sabemos que está junto de nós, está no leme desta grande embarcação chamada Terra, e não estamos à deriva, mas nos ajuda então, mestre amigo, a compreender isso, a entender todos os seus ensinamentos que nos levam à vida em abundância. Pedimos em favor de todos aqueles que colocaram aqui seus nomes na lista de vibrações da Web Rádio Estação da Luz, que o Senhor, mestre amigo, conhece a todos e as necessidades de cada um e pode acolher a todos. É a nossa rogativa sincera. Nos dá força, coragem, fé e esperança e inspiração para este programa, para que ele possa ser útil a todos que conosco se sintonizarem. Que a sua luz, o seu amor e a sua paz possa permanecer conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, vamos aqui à leitura do Evangelho. Eu abri no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no item 8, obediência e resignação, que tem muito a ver até com o que a gente estava acabando de falar aí. Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista.
Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes, que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Texto absolutamente fantástico, né? Assim, de motivação, mostra o porquê de nós nos aproveitarmos do conhecimento, entendimento e aceitação das virtudes em favor do nosso próprio avanço. Nós vemos no Livro dos Espíritos, nós temos lá um trecho específico a partir da questão 114, que fala sobre a progressão dos espíritos. A progressão é infinita, né, é constante e infinita. Então, cada vez que eu evoluo em algum item, eu estou pronto para evoluir nos próximos itens. Isso é uma sequência da lei de Deus. Nós não podemos nos afastar disso. Quanto mais nos afastarmos, menos felizes seremos. Mas que esse texto nos motive cada vez mais a observar a obediência e a resignação perante as leis de Deus. Exatamente, né? Lázaro, todas as colocações dele, ele é muito feliz, né? Porque é muito esclarecedor, é sempre um alerta e sempre motivador, né? É fantástico mesmo, ó, todas as lições dele. Como ele traz também o dever no capítulo 17, né? É fantástico, ele fala que é um compromisso moral para comigo e para com o próximo. Então, o que nós devemos aqui ter consciência é que não estamos ao léu aqui. Houve uma programação para todos nós estarmos aqui. E dentro desta programação, certamente a espiritualidade amiga nos demonstrou, pelo nosso próprio passado, o quanto Deus, então, era misericordioso, nos dando uma nova oportunidade, nos motivando, né, Wagner, para estarmos realmente retornando aqui e cumprirmos a nossa pequenina tarefa do planejamento reencarnatório. Então, é mais do que importante neste Setembro Amarelo, né, em que nós valorizamos a vida, que a gente possa, então, reconhecer que o corpo é um instrumento de grande utilidade para todos nós. E cabe a nós estender ao máximo, né, a toda a vitalidade deste corpo para que a gente possa passar pelas experiências. Ainda estamos harmonizados com o mundo de expiação e provas, mas ninguém tem culpa, né? Que não seja eu, né? Por ainda estar aqui harmonizado, né, Wagner? Com isso. Com certeza. Se a gente pegar o texto que fala sobre a paciência, é um texto curtíssimo do Evangelho, mas maravilhoso. A paciência, e esse é da obediência e resignação, com certeza nós vamos encarar melhor o fato. Seria aquilo que o pessoal fala, autoiluminação, espiritualização do espírito ou maturidade psicológica. Eu não estou livre dos problemas, eu aprendo a lidar melhor com os meus problemas. Eu acho isso fantástico. É excelente mesmo. Bom, queridos amigos, nosso programa Herculano e Homem no Mundo, ele é feito aqui com muito carinho e é para você, querido amigo. Então, se você quiser nos mandar aí as suas perguntas, as suas sugestões, até discordar da gente, né, Wagner? Você tem a possibilidade, ó. Nós estamos pelo Facebook, nós estamos pelo YouTube. Faça a sua pergunta. 84-981-85-3100, 84-988-17-5598. Não se esqueça de dar o seu gostei, deixar o seu like lá para nós, né? Olha lá, se inscreva no canal,
né? Deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, porque, olha, a Estação da Luz está nos trilhos, né? Temos aí os nossos parceiros, a Rádio Deus Conosco de Maceió, da amiga Lia, grande abraço aos alagoanos. Também aqui, olha, os parceiros nas transmissões, Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel, direto na sala de reunião. Um grande abraço aí. Nossos parceiros também, a Rádio Rio de Janeiro, né? A M1400 é uma parceira amiga da Web Rádio Estação da Luz há mais de 50 anos, divulgando a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Que alegria ter esses parceiros conosco, né, Wagner? Mas hoje, como nós dissemos, o nosso programa, queridos amigos, depende da sua participação. Então participe, aproveite a Web Rádio Estação da Luz, que está abrindo todo esse espaço para nós. Vamos valorizar a vida, vamos celebrar a vida aqui, também no nosso programa Herculano e Homem no Mundo, e nada melhor do que para isso é que a gente possa, então, estarmos refletindo aqui. Nós queremos hoje convidar o amigo a estar conosco através da Gênese, no primeiro capítulo, Caracteres da Revelação Espírita. E nós vamos ver que esses caracteres, queridos amigos, da Revelação Espírita vão nos ajudar a celebrar a vida, vão nos ajudar a reconhecer a importância desse Setembro Amarelo, de nós valorizarmos a vida, para que então, enquanto espíritos imortais, tenhamos consciência que o nosso corpo físico é um instrumento belíssimo, é um instrumento que a misericórdia de Deus nos deu para que a gente possa fazer a nossa evolução espiritual. Então, querido amigo Wagner, fique à vontade aí para darmos início ao nosso tema da Gênese, né? Caracteres da Revelação Espírita, no capítulo 1. Eu acho que, antes de mais nada, destacar a importância da metodologia de Kardec, que fazia esse tipo de ensino pedagógico através de perguntas e respostas, que foi absolutamente fantástico. Já era usual em algumas outras áreas científicas da época, mas um livro como o Livro dos Espíritos foi quase que inusitado, todo ele de perguntas e respostas. Ele pergunta: podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Depois de tudo isso, nós começamos a pensar qual é o sentido de uma revelação. E Kardec mesmo coloca nessa primeira parte, no item 3, ele diz que o caráter essencial de toda revelação é ser verdade. É verdade. E Kardec mesmo salienta que só é verdade aquilo que vem de Deus. O restante de revelações e ensinos que nós recebemos são pontos de vista, opinião pessoal ou particular de um encarnado ou de um desencarnado. Então é interessante que qual é o sentido de revelar? Descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Nós sempre tivemos revelações no nosso planeta, sempre tivemos revelações. Na época do Homem das Cavernas, aquelas coisas, como eram as revelações? As revelações eram realizadas através da emancipação da alma. Nós temos um capítulo voltado para isso no Livro dos Espíritos, a emancipação da alma. Então nós temos sonambulismo, nós temos a dupla vista, nós temos alguns fenômenos de emancipação da alma. Então o Homem das Cavernas dormia, acordava com uma imagem na mente, pegava uma pedra, amarrava no pedaço de madeira, ele tinha lá uma ferramenta. Se utilizou depois como arma é outro problema, mas a intenção era que fosse uma ferramenta para facilitar. Então, eu tenho uma anotação aqui que eu fiz quando eu estudava, que é bastante interessante. Eu gosto de dizer assim: se a união dos espíritos à matéria, ao princípio material, facilita a nossa evolução, as revelações aceleram. Então, aonde é que eu vejo que a união do espírito à matéria facilita a sua evolução? Na introdução do Livro dos Espíritos, no resumo da doutrina espírita, item 6, né, resumo da doutrina espírita, lá nós vemos: o espírito se une à matéria para acelerar o seu processo de evolução, para facilitar. Então, as revelações aceleram ainda mais, porque mostram cada vez mais para onde nós podemos ir em termos de evolução, crescimento, e daí qual é a verdadeira evolução? Evolução intelecto-moral, né, Alberto? Você está mutado. Desculpa aí. Então, tudo isso, queridos amigos, do que o Wagner está falando para nós, veja o quanto tem importância para nós nesse Setembro Amarelo, né? Porque, veja, se a revelação pode, primeiro, nos dar a conhecer, nos esclarecer, que isso para mim é o grande consolo, é esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Se ele nos dá a esclarecer
da nossa verdadeira vida e dos motivos para os quais cada um de nós aqui estamos, eu tenho que preservar a vida, né? A vida material que nós estamos falando aqui, do corpo físico, dessa vitalidade. Cada um de nós viemos com uma programação, com um período determinado de tempo, né? Antecipar este período, ele pode ser tanto um suicídio indireto como um suicídio direto. Aquele indireto é a falta, às vezes, de respeito que eu tenho pelo meu corpo físico com os excessos que eu cometo. Isso pode ser. Como André Luiz, quando chegou lá no plano espiritual, através do livro Nosso Lar, e era considerado um suicídio, ele não entendia, porque ele tinha ficado ali doente, né? Ele tinha tido uma doença ali que o levou ao desencarne, mas depois ele entendeu que foram os excessos que lhe causaram a doença. Então, foi considerado um suicida indireto. Mas tem aqueles diretos, né, que não tendo, né, Wagner, esse entendimento, ou seja, não tendo a oportunidade, porque isso nós temos que refletir aqui também. Se você não tem a oportunidade de conhecer Deus, de conhecer Jesus, que é o grande compromisso que eu entendo dos pais hoje em relação aos filhos, dar a conhecer de que há algo superior a nós, que nos coordena, que nos mantém, que nos sustenta, então você corre o risco de entender que o mundo está muito difícil, e não é fácil mesmo estar aqui reencarnado, que o mundo está muito difícil, então, para sofrer, eu não quero sofrer, então eu vou desistir desta existência, até às vezes por ignorância de desconhecer a sua imortalidade enquanto espírito imortal, né? Isso para nós é muito importante, a gente está sempre frisando isso, porque é o que vai fazer a grande diferença nesta nossa jornada evolutiva, porque as características desta revelação espírita é justamente, como bem o querido amigo Wagner disse, é acelerar o nosso processo. Então, isso é misericórdia de Deus. E, Wagner, o que é interessante é que essa aceleração da nossa evolução está lá no capítulo 1 do Evangelho, né? Acho que foi Fenelon que falou lá da nova era, ele veio falar que já começou com Moisés, né? Exatamente. Haviam de outras maneiras que nós não tínhamos como historiar, vamos dizer assim, mas a partir de Moisés foi possível historiar as revelações. Então, Moisés até achava que era o próprio Deus que trouxe as revelações, os 10 mandamentos, né? Mas, a partir dali, passou a ser mais intenso o fenômeno digamos assim, de divulgação das revelações, que anteriormente a Moisés não existia muito. Daí as pessoas perguntam, olha, mas se alguém vem e me revela, seja ele encarnado ou desencarnado, ele me revela alguma coisa, é porque ele já sabe. Por que ele já sabe? Como Kardec disse, é fruto de um trabalho anterior. Os espíritos que nos revelam, se eles são melhores do que nós, é porque já trabalharam mais, ou porque são mais velhos, são mais experientes, sabem um pouco mais por esse fenômeno. Os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Isso está no item 5, no finalzinho do item 5, já do Caracteres da Revelação. Então, quando o Alberto fala da obrigação dos pais, é obrigação nossa, pais, de apresentar Deus e suas leis aos nossos filhos. Então, nós vemos hoje as pessoas aí muito aguerridas, até dentro de centros espíritas, muitas vezes, uma opinião boa não é muito bem aceita por divergências que as pessoas desconhecem até a motivação dessa divergência. Então, as crianças, hoje em dia, já estão sendo educadas num processo onde nós vemos lideranças de todas as relações sociais se engalfinhando mentalmente, intelectualmente e moralmente. Então, a apresentação da divindade, como nós fizemos hoje aqui, obediência e resignação, comentamos sobre a paciência, é nossa, de pais, passar para os nossos filhos. Porque senão, eles vão crescer nesse meio onde existe esse entrechoque, que não são entrechoque de opiniões, porque entrechoque de opinião, a gente respeita a opinião do outro. Nem isso é feito. As pessoas não se aceitam por falta de afinidade das individualidades e assim sucessivamente. E os nossos filhos, se não tiverem essa visão da divindade, das revelações, eles vão começar a crescer de uma forma que eles serão incontestavelmente perversos. Porque é perversidade eu não respeitar a opinião do outro. É perversidade eu tentar violentar as ideias sem ao menos contextualizá-las. E nós estamos vendo isso aí
na televisão, na internet, nos jornais, todo dia. A pessoa abre o celular, vê as notícias lá e vê a perversidade de pessoas que têm um certo nível de voz ante a população, fazendo esse tipo de relacionamento, e as crianças estão achando normal, porque nós não demos o amor, a bondade e a sabedoria de Deus para elas, talvez. É obrigação nossa. Com certeza, né? E toda esta revelação, então, né, Wagner, veja que é progressiva, né? Como Moisés ali veio dizer para nós, ó, o que você não deve fazer, mas ao mesmo tempo que você tem um Deus único, né? Aí a gente tem com Jesus a ideia do que nós precisamos fazer, né? Ou seja, o convite do que nós precisamos fazer, que está inserida lá na lei do amor, né? Que é o amor incondicional. Então, é construir, como você disse, não mais a intolerância entre aqueles que estão junto de nós com outros pensamentos, mas, muito pelo contrário, é reconhecer aquele como um irmão que tem as mesmas necessidades do que nós e que talvez ali naquele momento desconheça ainda toda esta grandeza de Deus, toda esta grandeza das suas leis que vem nos facilitar. Para depois, então, a gente ter a doutrina espírita como uma terceira revelação que vem, então, nos orientar de como nós devemos fazer. Porque, Wagner, quando a gente pega esse capítulo 1 aqui, da Gênesis, e começa a fazer o estudo dele, Kardec vai concluí-lo dizendo que é fundamental o nosso intercâmbio com a nossa verdadeira vida, que ele está falando daí, então, da mediunidade, nós vamos ver que a mediunidade, o quanto auxiliou nós na humanidade, né? Porque, veja, neste livro aqui, ó, Ciência Espírita do professor José Herculano Pires, ele tem ali um capítulo que diz assim, desenvolvimento da ciência espírita. Quando ele vem trazer nesse desenvolvimento da ciência espírita, ele vem falando de todas as formas de auxílio que a doutrina espírita revelou para nós e que começou, então, alguns começaram a fazer uso dela em favor dos outros, né? E ele vai citar aqui o Arigó, ele vai citar aqui alguns outros hospitais psiquiátricos que adotaram a doutrina espírita para, então, colaborar com os seus, ali internos, né? De forma que auxiliasse ele. E tem o doutor Inácio Ferreira, né, Wagner? Ele tem 2 livros fantásticos. Quando ele estava encarnado aqui, ele até mais ou menos os 80 anos, ele foi diretor, né, do hospital psiquiátrico lá de Uberaba, do sanatório, né, de Uberaba, e lá ele tem as estatísticas dele, está no livro que a Federação Espírita do Estado de São Paulo publicou, 2 obras dele, né, sobre a medicina no novo rumo, tomo 1 e 2, em que ele vai contar, então, o trabalho mediúnico feito lá em Uberaba e que conseguiu, ali daqueles internos, ali resgatar em torno de 70% por se tratar de obsessão, possessão, enfim, subjugação que o espírito encarnado estava sofrendo, né? Então, veja que, então, as características dessa revelação espírita, ela tem uma finalidade, como você disse, acelerar o nosso processo de evolução. E para esses espíritos que utilizaram, então, desses recursos de forma científica, que é o caso do doutor Inácio Ferreira, a gente percebe o quanto tem utilidade, né? E aí a gente vai vendo, desde o livro dos médiuns, já começou no livro dos espíritos, depois no livro dos médiuns, o trabalho do doutor Inácio, e mais alguns outros, própria Joana de Ângeles com relação à psicologia, tudo isso aí, mas nós vemos o seguinte, não existe nenhum tipo de transtorno mental que não esteja associado à influência de espíritos. O próprio espírito, sobre a sua condição individual, pelas construções ou desconstruções de vidas passadas, e também nesta existência, na atual existência, no caso de qualquer um deles, a atual existência, mas essa influência, ela está, digamos assim, adequadamente vestida no tamanho das construções do espírito. Não existe nada errado. O que houve de errado foi um pequeno desvio, ou grandes desvios, que haverão de ser retomados a contento da assertiva através de algum tipo de esforço, que aí os médicos psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas
os trabalhos mediúnicos de desobsessão, as palestras no Centro Espírita, porque muita gente acha que é somente através de trabalho mediúnico e fluidoterapia que as coisas vão começar a se consertar, não. Eu vi uma palestra do Dr. Décio Andoli Júnior uma vez, e ele disse que a verdadeira cura no espiritismo acontece nas palestras, porque a pessoa começa a se reorganizar. Então, nós tivemos, no período próximo a Kardec, uma coqueluche de evolução do espírito, ou lei de evolução, ou evolucionismo. Nietzsche, em 1862, fez a primeira defesa de tese do evolucionismo, e Spencer, um filósofo inglês, em 1868, também fez, os dois preocupados com a coqueluche intelectual da época, que era o quê? Ninguém sabia, eles passaram pelo crivo do clero, né, do papado, e pelo crivo dos darwinistas, seguidores de Darwin. E nenhum dos dois conseguiu responder de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E a relação entre o bem e o mal ficou muito mal baratada por eles. Isso em 1862 e 1868. Aí, se tivesse o WhatsApp, internet naquela época, eles tinham entrado lá e tinham visto no Livro dos Espíritos toda a relação entre o bem e o mal está lá no Livro dos Espíritos. A relação entre o bem e o mal, fantástica. E também no Livro dos Espíritos nós vemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E aí nós vamos entendendo, junto com Kardec, que não existem criaturas deserdadas, mas e nem mais favorecidas umas do que as outras. Existem alguns deslizes, algum tempo menor, então são situações em que a evolução, como você disse bem, Alberto, você não tem a oportunidade de conhecer Jesus, você não tem a oportunidade de conhecer as leis de Deus, é uma coisa. Você tendo, é outra coisa. Então não existe ninguém menos favorecido e alguém que possa considerar que tem um protecionismo especial da divindade, porque Deus é infinitamente bom e justo. Então, o que eu tenho que fazer para me relacionar bem com as revelações? Me esforçar. Pelo menos pelo aprendizado. Porque daí eu me desenvolvo intelectualmente e daí vai chegar um momento que eu falo, opa, agora está na hora da moral. E Wagner, dentro disso que você trouxe de cientistas que vêm nos alertar, na obediência e resignação, Lázaro já disse, né? Em 1863, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, mas o seu vício é indiferença moral, né? É algo assim, gente, que arrepia, porque, veja, ser indiferente, quando a gente, até assim, procurando também estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse entendimento da lei do amor, a gente percebe que o inverso do amor não é só o desamor, é essa indiferença. Porque ser indiferente, eu não estou nem aí com o que está acontecendo à minha volta. Né? Tem até um ditado que diz, cada qual com seus problemas, né? Enquanto a gente não entende, não reconhece, e hoje nós tivemos um exemplo muito forte, né, Wagner, com a pandemia. A pandemia, ela começou onde? Ela começou do outro lado do mundo, né? Na China, lá segundo o que dizem, começou lá na China. Por que atingiu todo o nosso planeta? Porque nós estamos interligados. Não tem como. É interligação de pensamento, é sintonia de frequência, enfim, é tudo que a doutrina espírita já tinha nos alertado e que hoje os cientistas chegam a essa conclusão. Porque, veja, como o querido amigo Osmar dizia, né? É uma gordurinha, né? E que fez o estrago que fez na nossa humanidade, aí, o estrago, assim, entre 1000 aspas, né? O estrago que eu estou falando aqui é a desencarnação de milhões de pessoas por esta Covid, né? Mas não é, aparentemente, o que parece ser uma desgraça, na verdade, é uma oportunidade de nós estarmos refletindo, porque se o espírito é imortal, o que nós deixamos é o corpo físico. E se deixamos o corpo físico, nós continuamos existindo além da esfera material, né, Wagner? Então, isso, para mim, é muito importante ter refletido hoje, porque hoje, que nem hoje, Wagner, hoje também nós estamos vivendo um grande problema climático, né, no nosso planeta, que, veja, a Europa, os Estados Unidos, tem lugar que está chegando a quase 50 graus de temperatura e as pessoas estão morrendo porque não tem a habitualidade com esse nível de temperatura, né? Mas isso é por quê? É uma ira de Deus? Não. É causas atuais das nossas aflições, que o Evangelho diz, né? Nós mesmos causamos. Olha só, gente, então, tudo é uma questão
de nós estarmos realmente percebendo como estou pensando, como estou sentindo e como estou agindo, né, Wagner? Quando você disse a respeito dessas condições no início da sua fala, eu lembrei, eu não me lembro bem a questão agora, mas no livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se pelo nosso desenvolvimento científico e tecnológico podemos nos considerar aqui na Terra um planeta civilizado. O Espírito da Verdade responde: não, para que isso aconteça será necessário livrar-se de todos os vícios. Então a gente vê que não está tão próximo, mas estamos no caminho e não podemos desistir. E o mais interessante de tudo isso é que o Espiritismo vem trazer para a gente essas revelações, esses conhecimentos, e como está no livro dos médiuns, o fim principal, é assim que Kardec coloca, o fim principal ou primordial da doutrina espírita, através das mensagens espíritas, da comunicabilidade com os espíritos desencarnados, é fazer com que nós tenhamos uma visão da vida futura, uma noção da vida futura. E ele diz, porquanto, quanto mais bem informados a respeito da vida futura, melhor viverá esta vida atual. É espetacular essa colocação, porque as pessoas, tem muitas pessoas que são céticas e dizem, nunca ninguém voltou para contar, depois da morte voltou para contar. O primeiro grande exemplo que a gente tem mostrado, já temos outros anteriores, mas o primeiro grande é Jesus. Quando Maria Madalena viu Jesus, e ele disse, mulher, ainda não me toques, porque não sou digno de entrar no reino dos céus. Ali, não é a volta daquele que morreu. Então, são situações que as pessoas veem, vivenciam, conhecem, mas descaracterizam por um famigerado fenômeno chamado zona de conforto. Quando eu descubro as verdades das revelações espíritas, eu começo a ter um grande incômodo. O incômodo são as minhas impossibilidades. Porque eu quero viver um pouco mais no conforto, um pouco mais na tranquilidade, e o que me tira o sossego são as minhas próprias vicissitudes. O que me tira do sossego são as minhas próprias mazelas. E eu prefiro que alguém um dia fique penalizado lá no futuro, alguém fique penalizado de mim e me tire do lodo, vamos dizer assim. Isso não vai acontecer. Você disse, a evolução, na sua fala anterior a essa, você disse, a evolução é progressiva. A evolução é progressiva, constante e infinita, mas depende da própria individualidade. Nós não podemos esquecer disso. Então, essa revelação que Kardec nos mostra aí logo no início do livro A Gênese, que é o livro de caracterização mais científica da obra, vem mostrar que nós somos responsáveis pela nossa evolução, através do estudo e do trabalho. Quantas vezes a gente ouve oradores, espíritos desencarnados dizerem nos centros espíritas, estudo e trabalho. Mas estudo e trabalho, de preferência, em grupo, né, Alberto? Certamente, pela necessidade mesmo de que aquele outro ponto de vista que eu até não tenho, né, eu possa, então, tomar contato com ele e repensar o meu ponto de vista. E, queridos amigos, até esquecemos aqui, né, Wagner, de estar falando, porque o grande objetivo de todo o nosso empenho aqui de estar junto com o Tavares na Web Rádio Estação da Luz, o nosso programa Herculano e Homem no Mundo, é a divulgação da doutrina espírita e de todo esse evangelho de Jesus que é extremamente consolador. Mas nós não podemos esquecer, né? E eu esqueci de início, eu já ia colocar que o querido amigo Wagner tem um programa Revelação na Rede Boa Nova de Rádio, AM 1080, ou pela internet, né? Que inclusive tem a sua retransmissora aqui em Sorocaba, é de Guarulhos, mas da Fundação Espírita André Luiz, e o Wagner tem então o programa Revelação, que é justamente o estudo do livro da Gênesis. E o programa vai ao ar todas as terças-feiras às 17 horas, né, Wagner? E tem as reprises durante a programação. E que é o estudo, quer dizer, esse é o grande objetivo, né, Wagner, que nós estamos aqui. É realmente estar da melhor maneira possível, divulgando, dividindo com o querido amigo, até o querido amigo pode até discordar da gente, não tem problema nenhum. Traga o seu ponto de vista que vai nos ajudar, né, Wagner? Como eu costumo dizer também no programa Revelação, quero dizer aqui, o nosso objetivo quando nós estudamos, discutimos, contextualizamos e conversamos, não é tornar nenhum conhecimento estanque. Porque se Deus é infinito, não tem nada estanque. Nada termina. O conhecimento para aqui, não vai parar nunca.
nós vamos evoluir infinitamente. Por isso que eu salientei aquilo que o Alberto falou da progressão, a evolução é progressiva, digamos assim, constante e infinita, eterna. Por isso, o que eu quero dizer a respeito disso é que nós colocamos o nosso ponto de vista hoje. Daqui 2 ou 3 anos, nós melhor preparados, talvez, nós teremos opiniões um pouco diferentes da que estamos falando hoje. Nós não queremos tornar nenhum conhecimento como se fosse assim, eu já sei tudo disso, muito pelo contrário. Nós somos pequenos aprendizes que, na realidade, damos a cara a tapa, né? Felizes e satisfeitos com aquilo que nos orienta, com aquilo que nos conduz, nós queremos dividir. É assim, quando a gente faz uma comida gostosa, a gente quer dividir com amigos, quando a gente tem um momento especial na vida, a gente quer dividir com amigos, com familiares, e quando a gente tem momentos especiais na vida, em espírito, encarnado ou desencarnado, com certeza a gente quer dividir, porque sabe que aquilo que a gente está dividindo não é nosso, mas sim das leis de Deus. E é o grande aprendizado, né? É o grande aprendizado, porque o aprendizado, como o próprio Lázaro disse, né? Que então a nossa virtude da nossa geração é essa atividade intelectual, mas o vício dessa indiferença moral, porque a indiferença moral, eu não quero nem saber do outro, eu não estou nem aí com o outro, eu quero saber de entrar eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar para nós. De eu entrar, por exemplo, estar lá no trânsito e tirar proveito daquele momento. Se tem um cara ali devagar, eu tento ultrapassar ele de qualquer forma, porque eu sinto que ele está me incomodando. Se tem um radar lá na frente também, não tem problema, eu sei onde é que está. Hoje até tem uns aparelhos eletrônicos que detectam ele, então eu posso fazer o que eu quiser ali em relação à velocidade do carro, mas eu sei onde tem o radar, daí eu reduz a velocidade para aquele limite de velocidade. Isso é uma indiferença moral, é um exemplo. Vamos pensar na nossa família, quando eu não respeito, né? Vamos pensar aqui no casamento, quando eu não respeito a relação com o meu cônjuge, não é? Em que sentido? Eu sou desleal, eu sou mentiroso, eu traio, né? E aqui a traição é de todos os sentidos, né? Porque vai da minha intenção desse relacionamento. Então, isso é uma indiferença moral. Só que essas pessoas que estão mais próximas de nós, como a indiferença moral no veículo, eu não estou ali trabalhando com a possibilidade, né, Wagner, de causar um acidente pelo excesso de velocidade ali. Eu não estou pensando que eu possa machucar o outro. Agora, quando então eu percebo essa indiferença moral em mim, o que eu preciso fazer? É essa transformação. É essa mudança, de falar assim, eu hoje, graças a Deus, antes de colocar a mão no volante, eu peço proteção a Deus. Eu não quero ser o causador de nenhum acidente para que possa prejudicar alguém. Mas para isso, eu tenho que fazer minha parte no trânsito, eu tenho que respeitar. Se acontecer alguma coisa do qual eu não dei causa, é outra coisa. Agora, se eu dei causa, eu vou precisar responder por isso, né? E vai, provavelmente, estar demonstrando o quanto, então, eu ainda não sou cumpridor nem das leis dos homens, quiçá das leis de Deus, né, Wagner? Você falando isso dos radares, eu achei muito interessante, porque hoje o homem confia muito mais nos aparelhos eletrônicos que ele possui, que servem para a coletividade, como os radares e tal, toda essa coisa, ele confia muito mais na tecnologia do que na revelação, ou nas revelações. Então, ele não confia muito. Não deixa de ser uma revelação, né, Wagner? Esses aparelhos eletrônicos, né? Da inteligência do homem, né? Ele não confia muito em Moisés, não confia muito em Jesus, porque, né? Quer burlar a lei. Se a gente quer burlar a lei, a gente não confia muito em Jesus. Não confia muito na doutrina espírita, no caso dos espíritas, mas nós não podemos esquecer que todo desenvolvimento científico e tecnológico no nosso planeta é apenas uma cópia do mundo espiritual. Uma cópia imperfeita. Então, o que os aparelhos nos proporcionam aqui na Terra, nós precisamos de aparelhos para determinadas realizações, no mundo espiritual, o nosso pensamento será capaz de fazê-lo. Senão, os nossos espíritos mais evoluídos no nosso entorno farão por nós. Eu consigo transmigrar em espírito, né, em pensamento, de um mundo para outro. Hoje, a tecnologia só permite chegar à Lua e Marte, aí, mas o homem não chegou em Marte ainda. Mas o espírito consegue transcender galáxias de acordo com a sua evolução. Então, são o homem tentando desenvolver tecnologias a fim de se igualar àquilo que já é realidade no mundo espiritual. Eu acho isso fantástico.
Então, nós vemos as leis, as pessoas burlando as leis, e você falando isso, Alberto, eu lembro que numa palestra, eu fazia o seguinte, a pessoa vai levar o filho na escola e para em fila dupla. Ah, mas é rapidinho, tá chovendo, meu filho não pode tomar chuva. Às vezes para em cima da faixa de segurança. Às vezes para. Ah, mas é 1 minutinho só, é só para o meu filho descer. Só que existem 3.000 alunos na escola, lá, vamos supor, né? Se todo mundo fizer isso, ninguém vai entrar na aula. Mas tudo bem. Daqui a pouco, você vê o carro parado embaixo de uma placa que significa é expressamente proibido parar e estacionar. Daí a pessoa liga o pisca-alerta. O pisca-alerta não autoriza infração, não é verdade? Mas a pessoa liga o pisca-alerta. Daqui a pouco a pessoa fura uma fila, pega um troco errado e vai embora. São pequenas coisas que a pessoa não percebe, mas quando às vezes nos acometemos, somos acometidos de algumas doenças, às vezes as pessoas, poxa, o que fiz eu para merecer isso? Então, na somatória das pequenas coisas que nós deixamos de cumprir com essa coisa da moral, isso vai se somando e vai se psicossomatizando, vai se materializando no perispírito que passa para o corpo físico, se transformando em doenças e determinados outros tipos de desajustes. E eu não estou dizendo aqui que eu cumpro tudo isso. A gente está na tentativa. A gente se conhece, eu conheço o Alberto me conhece, a gente conhece o Tavares. Nós estamos nos esforçando para fazer, mas nós já sabemos o resultado se não fizermos. E também os resultados nós sabemos se fizermos. Só ainda, digamos assim, não degustamos o resultado de ser cumpridor das leis. Vamos fazê-lo isso quando verdadeiramente cumprimos, né, Alberto? Progressivamente, né? E Wagner, e esse exemplo deixar o filho na escola, esse é o tipo de educação que eu estou deixando para ele, né? Quando exatamente, eu exemplo. descumpro as leis. Olha que coisa, é essa educação que eu estou dando para o meu filho. Para ele vai ser comum fazer isso, né? Todo mundo faz. O meu ídolo, né? Ou a minha ídola, que a minha mãe faz, o meu pai e minha mãe faz, eu também posso. Alberto, eu gostaria de ouvir seus comentários. Eu vou fazer assim. No último parágrafo, o capítulo da revelação, dos caracteres, né, do capítulo 1. Nas versões de tradução antiga, caracteres da revelação espírita, e nesta que eu tenho aqui, a natureza da revelação espírita, no item 62, no último parágrafo, porque o capítulo é bastante extenso, eu vou ler e você começa os comentários. Kardec diz: o propósito da revelação, portanto, é colocar o homem na posse de certas verdades que ele não pode adquirir por si mesmo, com a intenção de acelerar o progresso. Essas verdades se limitam, em geral, a princípios fundamentais, destinados a colocá-lo no caminho das investigações, e não a conduzi-lo pela mão. São marcos que lhe mostram o objetivo. É sua tarefa estudá-los e deduzir suas aplicações. Longe de libertá-lo do trabalho, fornece novos elementos para a sua atividade. Então, nós não somos isentos por nenhum prêmio de que nós não precisamos estudar e nós não precisamos trabalhar. Muito pelo contrário, né, Roberto? Pois é. Veja, e aproveitando isso daí, o próprio Kardec aqui também, quando ele vai falar de Deus, ele diz para nós que qual a razão ainda de não compreendermos Deus? É que nos falta um sentido, né? Por que falta esse sentido? Porque esse sentido é nós que vamos desenvolver. À medida em que, então, vamos compreendendo através desta revelação que eu tenho que fazer a minha parte, né, neste processo de evolução. E pensando nisso que o Wagner trouxe agora, é justamente isso. É saber que eu tenho compromissos, não só para comigo, mas para com o próximo também, como um dever do espírito encarnado. Tem lá também em André Luiz, queridos amigos, André Luiz vai trazer numa das suas obras que nós que estamos hoje professando a doutrina espírita fomos preparados no plano espiritual para estar aqui, né? E veja que coisa interessantíssima. Então, lá nós somos preparados. Segundo ele diz na obra, eu acho que agora eu não me lembro se é Mensageiros ou Missionários. Se o Wagner lembrar, por favor, Wagner, que ele vai falar que nós fomos preparados durante 50 anos para estar aqui hoje, exercitando a doutrina espírita. E o que é interessante, e uma vez eu vi também, Wagner, se você lembra a obra, eu leio muito sobre o Chico Xavier, porque eu acho que é um exemplo vivo
do que o Cristo nos convidou, né? E o quanto ele exercitou. Ele foi realmente um cristão que realmente exercia o que o Cristo havia convidado. E ele disse uma vez que, na maioria das vezes, nós que estamos aqui reencarnados no Brasil, somos da França, daqueles que negaram a doutrina espírita lá, né? Mas tivemos a misericórdia de Deus de nos prepararmos para estar aqui, né? E pensando nisso, veja que essas características, então, relacionadas à revelação da doutrina espírita, em especial essa questão do que é revelado, eu tenho que, então, aprofundar. Para quê, então? Para que eu possa ter um novo sentido. Diz também, né, Kardec, nas suas obras, que este é o último estágio da revelação para nós, no estágio em que nós nos encontramos, porque há outros estágios que a gente nem imagina, né? E tão grandioso que a coisa é, como você disse, essa nossa evolução progressiva, constante e infinita, ele tem outros sentidos que ainda nós não desenvolvemos. E a partir de então, quando desenvolvemos então esses outros sentidos, eu diria assim, que esses primeiros estágios nossos, Wagner, no mundo primitivo, no mundo de expiação e provas, eu entendo, e hoje com a doutrina espírita, que é os mais difíceis para o espírito, porque a partir de, então da regeneração, né, da minha condição de espírito regenerado, tudo é muito mais claro para mim, mas mediante o quê? O meu próprio esforço, né? Exatamente. Então, hoje, você vê que depois da pandemia, os centros espíritas ficaram, digamos assim, houve um grande número de evasão de trabalhadores, de frequentadores, que estavam lá quase toda semana no centro, mas que depois da pandemia acabaram se afastando. Então, existe muita queixa, muita reclamação dos dirigentes, dos responsáveis por trabalho, porque ele tem que remodelar a agenda, tem que acertar as coisas, essas são situações complicadas. Eu me lembro bem que no livro O Centro Espírita, de Herculano Pires, ele faz um comentário que as pessoas às vezes não comentam, olha, lembra do fulano? Nossa, ele não é mais espírita, agora ele é de tal religião. Ah, lembra não sei do que? Não é mais espírita. Então, Herculano, com muita propriedade, diz, não é que ele não é mais espírita, ele nunca foi, ele não era espírita. Isso é uma coisa... E não em tom pejorativo o que Herculano comenta. É uma verdade, ele revela através da inteligência dele, que se a gente analisar assim, os postulados, os conhecimentos da doutrina foram, no momento legal, foram legais para essa pessoa. Mas na hora que ele se depara com o fenômeno de que toda construção e desconstrução da sua vida e existência só depende de si mesmo e não dos outros, ele acaba procurando algum outro lugar onde ele vai imaginar que alguém vai salvar, que alguém vai melhorar, que alguém vai curar, que alguém vai fazer algo por ele. Porque nós temos até em processos educativos, nós queremos que os outros façam coisas para a gente. Quando no Espiritismo a gente descobre que não é assim, muitas pessoas acabam correndo, falam, peraí, vai depender de mim, então eu vou procurar um outro lugar. Um dia eu fui fazer uma palestra e ao final da palestra uma pessoa falou assim, a sua palestra foi hoje para mim e para minha filha, porque minha filha, ela é ateia, ela não acredita em Deus. E durante a palestra, não me lembrava, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque durante a palestra você falou da razão da existência dos ateus, que em vidas passadas correram atrás de tudo quanto é religião, né? Então vai num lugar, vai no outro, buscando que algum potentado, algum protegido por Deus, lhe livre a cara. Daí depois a gente vai numa religião e descobre que existem homens com problemas lá, que não são perfeitos. Na outra também ninguém é perfeito, na outra também ninguém é perfeito. Então a gente se desilude com as religiões e acaba se tornando ateu. Por um tempo não muito grande, porque a gente vai descobrir daqui a um tempo que o ateu está pronto para descobrir que o senhor do seu destino é ele mesmo, e não os outros. São situações que, no processo evolutivo, fazem parte também de um crescimento. Mas a gente precisa analisar isso com olhos de bondade, de amor, de justiça, de caridade, porque Deus não é diferente de nada disso que nós vemos até no próprio livro A Gênese. Eu não conheço nenhuma definição melhor da divindade do que essa que está no capítulo 2 do livro A Gênese de Deus. Então daí a gente fala, poxa, agora só depende de mim mesmo. Certamente, né, Wagner? Bom, como o querido amigo Wagner já falou, a gente debate, né, contextualiza, mas não fecha a questão, porque não tem como, né?
Nós somos eternos aprendizes, quer dizer, quanto mais eu busco, quanto mais eu me empenho neste conhecimento, é o que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Vai libertar do quê? Vai libertar do outro? Não, vai libertar de mim mesmo, das amarras que eu criei para mim mesmo, dos vícios, das incompreensões que trago na minha intimidade, que devo, então, buscar essa autoiluminação para que eu possa, então, estar liberto de tudo isso e poder estar cumprindo as leis de Deus no mundo melhor, né, Wagner? Com toda certeza. E como eu gosto sempre de dizer, a gente não quer, novamente dizer, não quer tornar estanque, mas com isso que nós fazemos aqui, nós gostaríamos de fazer com que os outros também sintam-se alegres, felizes, satisfeitos e inquietos. Inquietos como? Eu quero sempre, cada vez mais, estudar um pouquinho mais junto com os outros, porque é isso que fomenta. Sozinho, eu faço leituras. Estudo significa desenvolver senso crítico sobre o que se lê. E eu só desenvolvo o senso crítico em grupo. E nessa fomentação da discussão, do bate-papo, da contextualização, nós vamos encontrando motivações para pesquisar cada vez mais. E nessa pesquisa, nós vamos nos felicitando, nos satisfazendo também cada vez mais. Com certeza, muito bom. Bom, então o programa Herculano e o Homem no Mundo já tá próximo do seu final, né? Hoje nós tratamos aqui sobre a Gênesis, esse capítulo 1, que é os caracteres da revelação, e neste setembro amarelo, né, que nós estamos, que nós valorizamos a vida. Eu vou começar a colocar no ar, tá certo? Um bom programa. Opa, querido amigo, estamos aqui. É que eu estou com outro programa aqui que eu tenho que desligar e ligar esse aqui, certo? Aí eu vou adiantar. Perfeito, querido amigo. Você não vai fazer nenhuma divulgação, então? Vou fazer a divulgação. Fique à vontade, então. Outro programa aqui na hora, e eu queria falar do Setembro Amarelo e também dizer que no Setembro Amarelo, dia 19, que é uma terça-feira, logo após o programa de Herculano e o Homem no Mundo, estreia um novo programa aqui, às 21h30, Francisco de Assis, simples assim, sobre a vida e a obra de Francisco de Assis, o pobrezinho da Úmbria, o nosso querido Beto, Minas Gerais. Então, teremos mais um programa que vamos lançar aí agora na quinzena de setembro. Então, estamos no programa de vocês e falando que esse mês é o mês da prevenção do suicídio, né, que é o chamado Setembro Amarelo. Meu. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Gratidão é toda nossa, né? Que essa preservação da vida, ou seja, que essa valorização da vida seja todos os meses, né? Temos aqui um Setembro Amarelo para relembrarmos, mas que seja todos os meses esse compromisso nosso com a vida. Então, eu já vou aqui também me despedindo, expressando a minha imensa gratidão a todos os queridos amigos que conosco sintonizaram no programa Herculano e Homem no Mundo, através da Web Rádio Estação da Luz, ao próprio Tavares por nos proporcionar esse momento, ao querido amigo Wagner por este momento tão importante para nós de refletirmos juntos, sem fechar nenhuma questão, né? Muito pelo contrário, abrir um debate para que a gente possa, então, cada vez mais, com esta compreensão, se transformar e poder fazer um mundo melhor para todos nós, né, querido amigo Wagner? Eu passo a palavra para você para as despedidas e a prece final. Grande abraço a todos. Obrigado, Alberto. Um prazer imenso ter participado de mais esse programa com você e com o nosso querido Tavares e todos que nos acompanham. Antes de fazer a prece de encerramento, já vou me despedindo, agradecendo e dizer aqui, porque muitas pessoas talvez não estudam tanto o Espiritismo, dizer o seguinte: você pode ter o problema que tiver na vida, pode ser considerado o maior problema de todos, mas nenhum problema que você tenha é maior do que o resultado de um suicídio. Nós já sabemos disso por experiência que os espíritos que cometeram o suicídio nos informam. Então, buscar auxílio, buscar toda e qualquer possibilidade de se agarrar na vida e pela vida, porque o resultado do suicídio não é nada bom. Vamos construir enquanto estamos por aqui. Eu vou novamente agradecendo e dizer que, elevando o pensamento a Deus, agradecemos pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Oportunidade de estudo, trabalho, debate, contextualização e, acima de tudo, através de uma motivação que nos alegra, nos satisfaz, nos mostra, muitas vezes, a nossa pequenez, as dificuldades que temos para com a moral, para com o entendimento, mas, mesmo assim, no fato de não desistirmos nunca de construir, de evoluir e caminhar para uma vida cada vez melhor, nós vamos nos satisfazendo. E essa satisfação faz com que a nossa alegria
se transcenda. Por esse motivo, em qualquer lugar que a nossa alegria, o nosso pensamento, a nossa fé, a nossa coragem passar, que estenda pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que tornemos-nos dignos cada vez mais de nos reconhecermos irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Muito obrigado, Alberto. Obrigado pela oportunidade. Gratidão, querido amigo. Até a próxima oportunidade. Grande abraço. Setembro Amarelo. Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.